Sejam bem-vindos mais uma vez ao projeto Estudando em Casa com o professor Jorge Formiga. Na aula de hoje, trataremos sobre as equações diferenciais de segunda ordem, em especial das EDOs lineares não homogêneas com coeficientes constantes. Corresponde à parte 3 do curso de EDO de segunda ordem, onde a parte 1 foi feita uma introdução sobre teoremas e princípios. Na parte 2, falei sobre as EDOs lineares homogêneas e aqui tratarei das não homogêneas. Fazendo uma revisão aqui, ou dando um panorama de onde nós estamos aqui na EDO de segunda ordem, lineares, agora não homogêneas, né? Onde o tipo de equação utilizada ou tratada tem apenas coeficientes constantes. Aula anterior, eu fiz essas equações aqui. Apresentei e fiz um exemplo sobre ela. Pois bem, só para fazer uma revisão, uma EDO de uma forma geral, ela é escrita nessa forma 1 aí da equação 1, onde esses as, i's aqui são polinômios juntamente com esse f de x. Na aula de hoje, ou melhor, na aula anterior, nós tratamos das homogêneas, lineares homogêneas, com coeficientes constantes. Homogênea, vimos que isso ocorre quando f de x é zero, então está aqui. Com coeficientes constantes, esses polinômios aqui citados passam a ser constantes, A, B e C. E a linear, porque nós não temos produto aqui das suas incógnitas, né, de y com a da sua derivada, né, de y com algum seno de y, ou não aparece aqui no meio dela um seno de y também. Então, enfim, essa é a cara de uma equação linear homogênea com coeficientes constantes. Na aula de hoje, trataremos das não homogêneas. Aqui deixará de ser zero, né? F de x será uma função diferente de zero. Ok? E a solução para uma equação desse tipo, da equação 2, que eu estou tratando, só para fazer uma revisão, o primeiro passo é encontrar a equação característica dessa EDO. A equação característica dessa EDO corresponde reescrevê-la como um operador diferencial lambda, onde aqui é trocado pela derivada segunda, aqui pela derivada primeira, e aqui a gente não tem nenhum operador, né? O y não tem um operador aqui. Então, uma vez que reescrevemos essa equação com a sua equação característica, basta encontrar a solução desse polinômio de grau 2, através de uma equação já conhecida, e através dessa equação, né, de Bhaskara, nós achamos a solução, que é só que nós teremos dois lambdas, lambda 1 e lambda 2, onde cada lambda define uma solução que é parte dessa solução geral. Essa solução aqui vai ser uma combinação geral de duas soluções, né? Onde lambda 1 e lambda 2 são soluções, e pelo princípio da superposição, se y1 e y2 são soluções, a soma também é uma solução. Ou seja, essa solução y aqui, desta equação, é formada por uma combinação linear de soluções. Linearmente, desculpa, e y1 e y2 elas são linearmente independentes. Então vimos isso na aula anterior. Encontrar um tipo de equação como essa vai depender dos seus lambdas, né? Como eu estou dizendo aqui, lambda 1 e lambda 2 vão definir duas soluções, através de três casos, né? Se os lambdas forem iguais, diferentes ou lambdas complexos. Então, se os lambdas forem diferentes, nossa solução vai ser escrita dessa forma. No caso 2, se o lambda for igual,
nós teremos uma solução de multiplicidade 2 aqui. Então, como lambda são iguais, note que é parecido com essa, mas no lugar da segunda solução 2, temos um x exponencial de lambda x. Porque não, elas têm que ser LIs, né? Linearmente dependentes. Então, para elas serem linearmente dependentes, essa solução aqui tem que ser escrita dessa forma. E no último caso, quando o lambda pertence ao complexo, nós temos aqui um lambda 1 e lambda 2, onde eles são complexos conjugados, né? Que é mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí a solução ela é escrita dessa forma. Para chegar aqui, precisa de uma certa manipulaçãozinha algébrica, ok? Mas esses três casos foram vistos na aula anterior, na parte 2 do curso. Eu apenas estou fazendo uma revisão. Precisaremos agora relembrar isso. A partir da aula de hoje, como nós vamos tratar das lineares não homogêneas, vamos precisar de duas soluções. Então, a partir de agora, a solução homogênea, nós não vamos chamar mais só de y, né? Que é aqui, esse yx. Trocaremos esse yx por yh de x. Chamaremos agora y de x a solução geral de uma EDO. Como nós vamos precisar de duas, da homogênea e da não homogênea, então nesses três casos vamos trocar por YH. Tudo bem? Então, toda vez que tratarmos de uma solução homogênea, vamos buscar resgatar um desses três casos e vamos colocar um índice H aqui, para diferenciar da solução geral. Tudo bem? Então vamos lá. Uma EDO não homogênea, como eu falei no início, ela é escrita dessa forma, ou seja, lá eu chamei de f de x, tá? Dá no mesmo, apenas troquei aqui sem querer, que é um f de x, tá bom? Então, esse f de x ou g de x, isso aqui é diferente de zero, onde g de x é uma função polinomial. Ou pode ser uma função exponencial, enfim, qualquer uma função, tá bom? E A, B e C são constantes. Então, encontrar uma solução para essa equação 3, como eu disse, é encontrar um y de x, a nossa incógnita, que agora vai depender de duas soluções, da homogênea e chamaremos agora de uma solução particular. Então, primeira coisa é olhar para essa equação agora como se isso fosse zero e depois olhar para ela com esse g de x diferente de zero. Separar as duas soluções e depois mostrar que a soma dela, não mostrar, escrever de forma que a soma seja igual à solução geral. E isso é possível porque se YH é solução e YP é solução, a soma também vai ser uma solução. Ok? Então, primeiro passo. Quem é esse YH? Depois, segundo passo, determinar quem é YP. Bom, para determinar uma solução como essa, existem dois métodos, né, quando se trata de coeficientes constantes. Os métodos são chamados de coeficientes indeterminados e variação dos parâmetros. O primeiro a tratar aqui na aula de hoje é o método dos coeficientes indeterminados. É um método razoavelmente simples e limitado, porém limitado. Limitado por quê? Porque as funções que são tratadas aqui, elas têm apenas alguns casos que esse método ele funciona. Quando o f de x segue algum dessas funções. Já a variação dos parâmetros não. Ele é um método mais amplo, mais completo. Falarei na próxima aula. Então na aula de hoje, vou falar aqui para não estender muito o vídeo, dos métodos dos coeficientes indeterminados. Qual é a ideia que está por trás desse método? A ideia é o seguinte, aquela f de x,
da EDO, como eu disse, ela vai definir a escolha da nossa função, que será como base da determinação de YP, da Y da solução particular, né? Então, encontrar esse YP vai depender da cara da f de x que vai aparecer, da cara dessa f de x ou fg de x aqui, depende da cara dela. E a gente vai supor, né, através de alguns padrões de funções que são pré-estabelecidos. Então, se a minha f de x estiver em uma dessas classes, por exemplo, for um polinômio, né, então nós vamos supor que YP tem como base uma solução na forma polinomial. Se a f de x for escrita de uma forma semelhante a uma função múltipla exponencial, né, onde r é constante e k é constante, então, se o f de x é escrita numa forma exponencial, nós vamos supor uma solução nesse tipo. Se a f de x é escrito como cossenos e senos, nós vamos supor uma y de p, uma combinação linear das duas. Aqui é seno, tá, gente? Aqui é um n. Eu digitação aqui. Ou podemos ter também a soma de um desses tipos, polinômio com exponencial, polinômio com cossenos e senos, ou produto entre elas também. Isso pode acontecer, da f de x adotar um desses padrões aí. E aí a gente vai supor de acordo com a nossa y de p, de acordo com essa f de x que aparece. Então, existe N combinações, como vocês podem estar observando, né, para f de x. Imagina então, como eu tinha comentado anteriormente, se f de x for tangente logaritmo, ela já sai desses padrões aqui. Então, esse método aqui de coeficientes indeterminado, ele já não serve, não pode ser utilizado. Quando uma f de x tratada aqui é da forma tangente, da forma arco tangente, da forma logaritmo, neperiano de x, né? Neperiano de x, enfim, entre outras. Então, por isso que eu disse inicialmente que é um método limitado. Vejamos aqui alguns exemplos para a escolha da y de p. Então, está aqui nossa EDO, né? Coeficientes constantes, lineares, não homogêneas. G de x aqui, né? Vamos pegar um caso em que G de x aqui segue um desses casos aqui, né? A, B, C, D, E, F, G, um desses casos. Então, vamos supor que G de x seja uma função polinomial aqui de grau 2. Então, nós vamos supor que a nossa solução ela tem esse padrão de um polinômio de grau 2. Né? Ax ao quadrado mais um bx mais c, onde A, B e C são coeficientes indeterminados, ou seja, a se determinar. Então, a ideia que está por trás do método é supor, né, que a nossa solução seja essa e determinar quem são essas incógnitas. Ok? Quem são essas incógnitas? Então vamos pegar outra aqui, que é uma constante vezes uma exponencial de 3x, ou seja, um múltiplo exponencial. Então nós vamos supor uma y de p com esse cara aí de a exponencial de 3x. Isso aqui segue o mesmo padrão aqui, ó. Se for uma cosseno, 3x, então, tá vendo que eu estou colocando uma constante aqui, independente da constante estar multiplicando aqui, vai aparecer uma combinação linear de senos e cossenos. Mesmo que apareça só cosseno, nós vamos supor uma a cosseno de 3x mais um b seno de 3x, onde a e b são os coeficientes a se determinar. Aqui um seno, mesma coisa, vamos supor uma solução em detrimento desse seno, como uma combinação linear de cosseno e seno, onde a e b são constantes a se determinar.
E agora a soma, como eu disse também, nós temos aqui o de cosseno e seno. Vamos supor uma solução, né? Aqui corresponde a parte do cosseno e essa aqui a parte do seno. Só um detalhe aqui, gente, a gente não pode colocar A e B repetido aqui, porque não necessariamente essas constantes são iguais. Então aqui vai ser um C e aqui vai ser um D. Ficou claro? Então vai ser A, B, C e D. Não pode ser as constantes repetidas aqui, porque nós estamos supondo que elas são iguais. Não necessariamente elas serão iguais. Aqui, um produto de uma função exponencial com um polinômio de grau 2, por exemplo. Mesma coisa. Vamos pegar essa ideia que está aqui e a ideia que está aqui. Né? Só lembrando, aqui eu não coloquei a constante, porque como aqui vale 1, né? Então aqui não está necessidade de se colocar uma constante. E aqui o polinômio de grau 2. Né? Mesmo que aqui não tenha uma parte de uma constante, a gente vai supor que ela seja completa. E aí o C vai aparecer. Porque se o C for zero, de fato, ele vai zerar aqui. E aqui, como a soma, né? Uma soma de um exponencial com a polinômio de grau 2. Mesma coisa. Agora aqui eu estou colocando A, porque eu estou colocando, aqui tem um 3, né? Exponencial de 2 mais A, coloquei aqui B, C, D, tem que ser diferente, né? Ok? Então tá aqui aqui segue alguns casos aqui, onde uma vez que esse g de x segue algum daqueles padrões mencionados de funções múltiplas exponencial, polinômios, combinações de senos e cossenos, ou a combinação entre eles, a ideia é supor alguma solução que segue um padrão, esse padrão de função pré-estabelecida. E aí, no final das contas, o problema de encontrar a solução de uma EDOR desse tipo recai na determinação dessas constantes A, B, C, D que aparecem na YP. Por isso o método dos coeficientes indeterminados. Então vamos aplicar isso a um exercício aqui. Tá? Segue aí uma EDO, né, de segunda ordem, não homogênea. Okay? Tá aqui a minha g de x. Peguei uma g de x aqui numa forma de um polinômio de grau 2. Pois bem, então, o que é que diz a regra para se determinar uma EDO linear não homogênea? Supor, primeiramente, que isso aqui é zero, para encontrar a solução da homogênea. Então, já sabemos que a nossa solução, a solução para essa EDO, é formada pela soma da homogênea mais a particular. A homogênea, né, calculando o YH, depende da equação característica. Ou seja, fazendo isso aqui igual a zero, eu tenho o meu polinômio característico. Aqui é 1, o A vale 1, o B vale 1 e o C vale menos 2. Então está aqui minha equação característica. Como eu já mencionei lá no início da aula, vou encontrar os lambdas, né, colocando na formulazinha aí das raízes, né, de lambda 1 e lambda 2. Então, resolvendo isso daqui, eu vou ter dois lambdas, né, onde isso aqui é delta. Esse delta aqui ele é maior do que zero, então se ele é maior que zero, nós temos lambda 1 diferente de lambda 2. Nossa, diferente de lambda 2. Então vamos cair no primeiro caso, lá das soluções homogêneas, onde se eu tenho lambda 1 e lambda 2 daqui, a minha solução ela vai ser escrita dessa forma. Está aqui o lambda 1 e está aqui o lambda 2. Né? Isso aqui é o padrão. Vou voltar lá naquela aula, ou lá naquela aqui, solução da homogênea, tem essa cara aqui, né? C1 exponencial de lambda 1x, C2 exponencial de lambda 2x. Vou colocar o lambda 1 e o lambda 2 aqui. Então, voltando aqui, está aqui a minha solução homogênea, onde C1 e C2 são constantes de integração,
né? E elas podem ser obtidas através do PVI. Como eu não dei nenhum PVI aqui, problema de valor inicial, eu vou seguir com elas para a solução final, geral, né? Particular. Então vamos em busca agora do YP. Como eu disse, o YP ele depende do nosso g de x aqui. Como o g de x é um polinômio de grau 2, então eu vou supor que a minha YP ela tem essa forma. Então eu vou determinar quem são esses A, B e C para poder eu definir quem é a minha solução particular. Pois bem, eu vou derivar, porque eu estou assumindo que a solução tem essa cara. E por que eu vou derivar? Porque eu vou colocar aqui, ó, eu já estou supondo que YP é solução, então eu vou colocar ela aqui. Preciso colocar a derivada primeira e preciso colocar a derivada segunda, já que ele é solução. E vai satisfazer, e tem que satisfazer essa CDO. Então, derivando isso aqui uma vez, derivada de ax ao quadrado mais bx mais c, eu tenho, né, porque a constante, então a derivada em relação a x fica 2ax mais b. Derivada de x dá 1, né, derivada de c, que é a constante, dá 0. Derivo mais uma vez, a constante aqui some, e a derivada de 2ax em relação a x é apenas 2a. Então, substituindo YP, Y'P, Y2'P, que é P, né? P e P aqui, né? CDO, né? Então, vou escrever a CDO aqui em cima dessa forma, em função dessas derivadas. Né? Y2', aqui é o Y2', aqui é o Y', e aqui é o Y. Vou fazer uma distributiva aqui, né? Y2 vezes isso daqui, depois vezes isso daqui. Fazendo distributiva eu tenho isso. Note que eu estou agora admitindo que, como ele é solução, YP é solução, isso tem que ser igual a do lado de cá, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Então eu vou comparar esse polinômio com esse daqui. Leva para cá, para o próximo slide, né? Repetindo aqui a equação. Então isso daqui só será igual a isso mediante alguma relação. Por exemplo, aqui nós só temos a parte do grau 2, não tem a parte de x e não tem a parte da constante, né, do polinômio ax ao quadrado mais bx mais c. Então, vou comparar primeiro o que tem grau 2. Né? Note que tem grau 2 aqui é apenas essa parte aqui, ó. Tem grau 2, aqui tem grau 2 e aqui tem grau 2. Então, aqui estou admitindo que menos 2a é igual a 1. Então está aqui. Vamos pegar agora o de polinômio x, né? Que aqui não tem, então vai ser 0. Então o que tem x está aqui, o que tem x está aqui. Então 2a menos 2b igual a 0. Igual a 0 porque do lado direito aqui não tem a parte com x. Ou seja, polinômio de grau 1, aqui a parte 1, não tem esse monômio de grau 1. E, por último, o que só é a constante pura. Então, 2a menos 2c, como também não tem a parte da constante, também, e tem um b aqui mais b, igual a 0. Dessa forma, montamos um sistema. Para encontrar quem são essas incógnitas, basta resolver esse sistema. Aqui de cara nós temos que a vale menos meio. Né? A vale menos meio. Jogando aqui, ou nem precisa, né? Aqui vou cancelar esse 2, né? E tenho que a igual a b. Joga esse b para o lado de cá, a igual a b. Como a igual a menos meio, então b também vai ser menos meio. Jogando esse a e b nessa equação de cima, aqui nessa primeira, né, substituindo o a aqui e o b aqui, vamos encontrar o c. Resolvendo essa aqui, essa equaçãozinha assim simples, chegamos a c igual a 1/4. Então temos aí a, b e c. Dessa forma, a nossa suposta YP vai ter, basta trocar os valores de A, B e C e colocar aqui, ó, A, B e C. Então, nossa YP, nossa solução, ela tem essa
essa cara aí, nossa solução particular. Ok? Então, dessa forma, já que a solução geral, né, ela é formada pela solução homogênea mais a solução particular, então a solução geral é a soma das duas soluções. Então está aqui a parte homogênea e está aqui a parte particular. Ok? É isso, gente. Isso aí foi um exemplo, né? Mas existem outros aí onde g de x tem a forma exponencial, tem a combinação de senos e cossenos. Então, nos próximos dias, colocarei alguns exemplos envolvendo senos e cossenos aí, exponencial. Mas, de uma forma geral, a ideia da aula de hoje é passar uma ideia de como você pode construir e resolver a tua EDO. Claro que o que está por trás aí, e vocês vão perceber em alguns exemplos, quando vocês derivam, né, a tua YP, e aí elas começam a dar equações grandes, né? E aí o problema é que vai gerar um trabalho braçal muito grande. Mas a ideia é essa, é supor uma solução. Se você supor certo lá no início quem é a tua YP, você vem construindo ela até o final. Tá? Só um comentário aqui, em alguns livros, a Y homogênea lá é complementar, né, chamada de YC. Ok? Mas, enfim, é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido claro, né, na ideia da solução das DOs não homogêneas, com coeficientes constantes. E boa sorte, bons estudos e até a próxima.